Olá, no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, estamos falando sobre relacionamento, namoro, noivado e casamento, mas estamos falando numa ótica bíblica, escriturística. Nós precisamos de conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E conhecereis a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos na terceira etapa do estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. E é necessário que nós nos comprometamos com a pura palavra de Deus. Os falsos profetas têm conquistado muitos. Os espíritos sedutores, espíritos malignos, que aliciam homens que estão preocupados com a sua glória, com o seu reino, com a sua subsistência, com o seu bolso, com o seu enriquecimento. Um verdadeiro profeta, servo de Deus, a sua atenção é fazer a vontade do Pai. Como conhecemos um verdadeiro profeta? Pela sua motivação. O que motiva você? O que te motiva? A motivação deve ser o resumo de toda a lei que Jesus disse. Amar, quando ele foi interpelado pelo fariseu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus 10:8, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Os discípulos e todos aqueles que são servos de Jesus devem receber de graça e oferecer de graça. A oração, a revelação da palavra, o conhecimento bíblico não pode ser tabelado, enumerado, não pode ser cobrado por honorários, pelo dinheiro, pela pecúnia, mas deve ser oferecido de graça. Precisamos compreender a necessidade do crescimento espiritual que todos devamos ter. Você está tendo um crescimento espiritual? Eu quero convidar você a participar desses pelo menos 230 vídeos. Você ouça, veja, precisamos conhecer em profundidade a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que os casais, que os namorados, que os noivos, que os casados possam, na palavra de Deus, terem a direção correta. Jesus diz em João 3,16, né? O João diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no Senhor. Nem todos aqueles são filhos de Deus, não. Existe um ensino errado em que se fala que todo mundo é filho de Deus, não. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e da carne, mas nasceram do Espírito. João 3 também fala de Nicodemos. Importa que o homem nasça de novo. Nascer de novo não é voltar no ventre materno, assim como Nicodemos, que esteve com Jesus de noite, um mestre da lei, mas é nascer da água e do Espírito. Nascer de novo é se tornar como uma criança. Precisamos voltar ao lar. O filho pródigo voltou ao lar. Depois que ele pegou a sua parte da herança, gastou com as meretrizes, isto é, gastou na religião, gastou nas igrejas, aí ele voltou para a casa do pai, que é o pequenino rebanho, de acordo com Lucas 12:32. Não temam o pequenino rebanho, porque agradou-vos o Pai em vos conceder o reino. Se você gastou com as meretrizes, isto é, com as mulheres falsas, que são as igrejas evangélicas, sim, são meretrizes, tá? Onde está isso? Em Eclesiastes 7:28. Entre 1000 homens encontrei juízo que não encontrei. Entre 1000 homens encontrei um como esperava, mas entre tantas mulheres não encontrei sequer uma. Este homem é o Senhor Jesus, e essas mulheres são todas as igrejas. Nenhuma foi aprovada. Por quê? Porque Jesus, porque o nosso Deus, ele depende hoje do pequenino rebanho, que são aqueles que estão no primeiro amor, que voltaram no primeiro amor, são aqueles que estão inconformados com o catolicismo, com todas as variantes das igrejas evangélicas, presbiteriana, quadrangular, metodista,
tá? Assembleias de Deus, todas variantes, presbiteriana, batista, todas estas se desviaram porque elas são governadas por falsos profetas, de acordo com Isaías 56:11. Tais cães são gulosos, são pastores, andam no seu próprio caminho, cada um na sua ganância, todos sem exceção. E a igreja, ela deve receber o nome da cidade. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja na Galácia, aos Gálatas, em Roma, a igreja em Campinas, São Paulo, Londrina, São José do Rio Pardo, em São Raimundo Nonato. Todas as igrejas, elas devem receber o nome da cidade, para que se respeite o princípio da unidade descrito em Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E também João 17. Jesus orou para que eles sejam um como nós o somos, o Pai e o Filho. O Pai e o Filho são um. Nós precisamos ser como Deus e como seu Filho, para que eles sejam um na unidade. E Efésios 4 diz que há um só corpo, um só batismo, um só Senhor de todos, uma só fé, uma só igreja. A igreja, ela tem dois aspectos: o universal, que é a igreja no corpo de Cristo, e a igreja local, que é em cada cidade. Não deve haver outro nome. Se quem coloca outro nome é o homem. Portanto, a igreja é do homem. Se é do homem, Deus não tem em Cristo responsabilidade com ela. E em João 10:11 diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e foge, e abandona as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O único pastor é Jesus Cristo, de acordo com João capítulo 21:15, que diz para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas e os meus cordeiros. Portanto, as ovelhas são de Jesus e os cordeiros de Jesus. Pedro devia cuidar das ovelhas de Jesus. Se ele falasse que as ovelhas eram dele, ele seria alguém que estava roubando as ovelhas de Jesus. Portanto, sejamos sábios, sejamos íntegros diante de Deus. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente ele vai colher em nome de Jesus.